Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse desenho aí de Feliz Páscoa para vocês. Vamos ver a pintura dele, como foi realizada? Olha só, de início eu saí aproveitando aqueles restinhos de tinta que vai sobrando nos potinhos. Então, eu vou colocando água, tô pegando siena natural, coloquei bastante água, bastante mesmo. Eu vou fazer essa pintura bem molhada. Aí, para as meninas do grupo do WhatsApp que está com medo de pintar tecido molhado, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô inundando o meu tecido. Dá para perceber que está molhado, molhado mesmo, tá? De escorrer o meu tecido. Coloquei siena natural. Agora estou distribuindo um pouco de marrom aí em cima. Veja que eu vou tentando esfumaçar essa tinta pro em volta, mas está muito úmido, bem molhado mesmo. As meninas têm me falado que fica um pouco insegura de molhar o tecido para pintar. Não precisa você ficar com medo. Você pode colocar menos água do que eu tô colocando aqui. Eu estou colocando muita água para você ver que mesmo que a gente erre na quantidade, dá para ficar um bom desenho, dá para ficar uma ótima pintura. Olha só, passei de início siena natural, marrom, coloquei agora um pouco de mostarda no em volta para tentar ir suavizando conforme vai saindo da tonalidade de dentro do ninho. E agora eu peguei marfim e vou dar a volta inteira nesse meu desenho, tentando deixar esse encontro da tinta mais escura com o branco do tecido assim, olha, tá vendo? Mais sumido. Vou pegar também um pouquinho de marfim só de um lado do pincel e vou sair assim riscando. Eu estou, vamos dizer que desenhando o espaço do meu ninho. Vou passar primeiro o marfim, que eu já estou usando ele. Vou pegar um pouco de terra queimada e marrom e vou sair também distribuindo pela região que eu quero mais profundidade, mais escura. Olha só, o centro do ninho, onde vão ficar os ovinhos. No em volta também vou distribuir alguns risquinhos. É uma coisa assim, uma pintura bem solta, bem aleatória. Eu vou fazer ele assim, mais corrido, só para você ter a ideia mesmo. Nessa parte de baixo, eu distribuí um pouquinho de terra queimada como chão. Aí do lado, eu tô pegando o meu vinho, aquele que virou água, né? Ele é novo, mas ficou líquido como água, basicamente. Então, eu nem molhei o tecido sim, mas eu tô aproveitando mesmo ele e colocando aí. Lembrando, eu estou sempre borrifando água no meu tecido. Meu tecido tá molhado, molhado mesmo. Olha só, tô distribuindo aí vinho, mas veja que eu não tô enchendo todo o espaço. Eu estou manchando esse meu tecido molhado com esse vinho. Se a sua tinta não tiver assim tão líquida quanto a minha, não tem problema. Olha só, coloquei mais água aí, ainda aí em cima e vou passar também um pouquinho de vinho para o botãozinho que tem aí do lado. Coloquei mais água. Já estava úmido, coloquei mais água, tô passando no tecido molhado mesmo. Olha como já está borrando, como está ficando bonito. Agora, eu peguei um restinho de amarelo pele, que tenho num potinho aqui, e vou distribuir por aí por cima. Você pode estar usando rosa bebê, você pode estar usando qualquer tom clarinho. Veja que eu peguei aí o amarelo pele. Você poderia estar usando também o lilás seco, marfim, branco, a cor que você tiver. Vou distribuir também um pouquinho aí desse amarelo pele, só manchando os espaços que eu vou querer, os meus elementos, vamos assim dizer. Veja que eu manchei o espaço do ninho, da rosa, do botão. Agora, com o amarelo pele mesmo, eu estou determinando o espaço onde vou colocar os ovinhos, pintar os ovinhos.
3 dentro do ninho e 1 do lado de fora. Eu estou só marcando os espaços onde eu vou querer isso. Ou seja, eu estou desenhando o que vai ser a minha pintura. Eu estou fazendo tudo isso sem risco e agora eu estou pegando o pincel, estou determinando o que eu quero aí para essa minha pintura. Feito isso, olha só que eu estou riscando ainda mais, colocando mais água, principalmente nessa parte de cima, colocando sempre bastante água para esse tecido. Tô distribuindo aí verde oliva, agora tô distribuindo uma porção de verde pântano, só manchas. Veja que eu não tô determinando ainda nada, tô deixando tudo bem manchado, só jogando a ideia. É como se eu fosse fazer um desenho. O desenho eu não jogo a ideia, pronto. Olha só onde eu manchei mais com os verdes. Agora eu peguei esse pincel grande e tô passando por cima de tudo. Tá vendo onde tá molhado o meu tecido? Eu vou agora com o borrifador molhar além do que já estava molhado. Eu gosto de fazer isso para evitar as manchinhas laterais. Veja só o resultado depois de seco. Tá sequinho. Agora, veja se você pendurar esse tecido ou deixar alguma dobrinha nele, olha só. Aí, a dobrinha da minha taubinha, tá vendo? Que ficou marcadinho por conta dessa dobrinha. É importante que você deixe o seu tecido bem espalhado na hora de você molhar e deixe ele secar sem mexer com ele. Eu pinto em um dia, essa primeira pintura, no outro dia é que eu vou dar a sequência. Essa parte que vou fazer agora foi no dia seguinte. Aquela primeira eu pintei no ontem, no hoje eu tô dando sequência. Agora eu vou começar a fazer as folhas. Vou começar a pintar debaixo das coisas que estão embaixo para o que vai estar em cima. Isso é importante, principalmente quando você vai pintar um ninho, que vai cair galinhos dele para cima de tudo quanto é coisa. O ninho, eu vou colocar ele como se fosse o principal, ou seja, está por cima. Então, eu vou logo fazer essas folhas. Veja que eu comecei passando aí o verde pântano. Estou desenhando as minhas folhas. Fiz uma sombra nessa separação de ninho, flor e folhas. Desenhei a minha folha. Vou manchar um pouco ela com o verde pântano, lembrando que eu coloquei água, mas eu coloquei separado dessa vez. Eu coloquei a água em um lugar, a tinta em outra. Vou umedecendo o tecido, pegando, o pincel e pegando a tinta. Eu não vou levar muita água mais para essa pintura, tá bem? Eu só vou umedecer um pouquinho mais a tinta para ela ficar mais líquida. Se você quiser fazer essa pintura com a tinta seca, também dá para fazer com tranquilidade. Facilita mais para eu pintar mais rápido, eu consegui pintar mais rápido. Olha só, umedeço o pincel, pego um pouco da tinta e vou pro meu tecido. Agora, isso aí já é o verde oliva, tô usando os dois verdes que eu fiz as manchas primeiro. E vou terminar de encher a minha folhinha. Veja que é encher assim bem rápido, é aquelas manchas, eu tô basicamente que manchando novamente o meu tecido. Não tô levando muita tinta, aquela pintura pesada, com excessos de tinta. Vou encher essa folhinha usando o verde oliva e o verde pântano. Vou encher todas essas que eu marquei, essas que eu quero que fique assim mais forte, mais visível. E todas as folhas que eu pintar para o meu desenho, elas vão ser feitas conforme esse modelo que tô mostrando para vocês, tá bem? Olha só, enchi tudo aí, verde pântano e verde oliva. Agora, vou pegar um pouquinho de água. Veja que eu deixei bem líquido, o pincel basicamente sujo. E vou fazer umas manchinhas por trás dessas folhas, com o desenho de outras folhinhas, assim, bem mais suave. Ou seja, agora eu vou levando uma aguinha suja, basicamente, só para manchar o meu tecido, fazendo o desenho de umas folhinhas bem apagadinhas. Essas você vai colocar a quantidade que quiser também e onde quiser.
Veja que diferença das que eu vou deixar bem detalhada ou mais detalhada e essas que vão ficar com umas folhas bem mais distantes lá por trás. Eu vou manchando aí onde eu quero colocar folhinhas, quantas eu quiser colocar, não tem muita importância. De fato, elas serão todas feitas assim, essas que ficam mais distante e mais atrás é para você ter a ideia de como elas foram feitas. Olha como eu estou determinando as nervuras das folhas dessa rosa. Umas manchas que eu coloquei com o branco, levemente umedecido. Espalhei. E agora eu vou colocar os espinhozinhos que tem no em volta, né? Aqueles piquinhos que tem em volta da folha. Veja que eu coloquei assim bem aleatório, bem tranquila. É uma pintura bem livre. Não é aquela pintura muito detalhada que eu costumo fazer com vocês. Coloquei para esse lado também. Tô colocando assim bem livre, sem muita preocupação de contornos. Vou fazer o mesmo para essa folhinha e só lembrando, você vai fazer todas as folhas, caso você queira pintar esse desenho e queira pintar dessa forma, você vai pintar todas essas folhas assim. Essas de trás, essas mais transparentes, só as manchinhas, a sujeirinha, uma água suja, vamos assim dizer, que você vai passar em cima do seu tecido. E essas que são assim, mais definidas, estão mais próximo, pintá-las dessa forma. Aqueles espinhozinhos, vou colocando bem aleatório, tá vendo? Com a quina do pincel, tinta só na quina do pincel. E vou puxando pra cima da minha folhinha. Os lugares que levam verde oliva, fica mais amarelado. Essa daí eu vou também marcar ela um pouquinho, só tá aparecendo um pedacinho. E veja que eu vou pintando ela do mesmo jeito que pintei todas as outras. Aí, caiu um pouco de branco a mais, então eu vou marcar ela um pouquinho mais para aparecer melhor. Ela vai ficar um tanto mais esbranquiçada. Os pincéis que eu vou usar para esse desenho serão basicamente o pincel número 4, o número 2, número 4, pouco o número 6, e para essa parte grande eu usei um pincelzinho também maior, pincel número 14. Esse daí é um pincel número 6. Para essas folhinhas de trás, eu também vou colocar um pouquinho de branco para elas. Você pode colocar uma quantidade maior, como eu coloquei aí, ou você pode colocar só uma sujeirinha também de branco. Veja que eu tô colocando mais uma sujeirinha de verde oliva aí, com o pincel sujo do verde pântano. Olha só, você pode colocar menos branco, como eu coloquei nessa. E dessa forma, pintará todas as suas folhas. Olhe como ficou as minhas folhas. Para rosa, eu vou começar a fazer ela aparecer. Para fazer essa rosinha aparecer, eu vou usar o vinho, púrpura e rosa bebê. Caberia vários tons para colocar aí. A gente poderia estar colocando amarelo, um toquezinho de verde, verde pistache, principalmente, sépia, enfim. Mas eu vou pintar ela só com essas 3 cores para ficar mais fácil. Trata-se de um desenho que não tem risco, embora depois eu vá tirar o risco para vocês. Amanhã talvez eu já deixe o risco dela. Mas vamos tentar fazer com menos cores. Não vou colocar muitas pétalas, principalmente para esse centro, para não ficar assim muito difícil, tá bom? Se você estiver pintando essa rosa no lugar assim bem aberto, porque lembrando que ela tá por trás do ninho, né? O ninho vai ficar jogando uns galinhos aí por cima dela.
Então, eu vou deixar ela assim um tanto mais escurinha. Vou colocar um pouco de preto. Mas se você estiver pintando ela como o objeto principal, vamos assim dizer, o elemento principal, ela estiver bem afora, o vinho dá conta da sombra dela. No máximo, um pouquinho de uva ou de berinjela, você pode estar colocando aí. Não precisa tanto preto, não. O vinho, eu acho que o vinho até dá conta. Mas como eu vou colocar ela um pouquinho por trás, eu vou deixar, ela vai estar um pouquinho por trás, eu vou deixar ela com um pouquinho de preto também. Mas isso é para o final. Agora, eu vou encontrar minhas pétalas. E para encontrar essas pétalas, eu vou fazendo uso do vinho, do rosa bebê e do... Eu vou pintar essa rosa totalmente de frente e eu considero mais difícil de ser feita. As rosas que ficam um pouquinho de lado ou totalmente de lado, elas são mais fáceis. Mas vamos lá, vamos colocar menos pétala para esse centro e vamos colocar essas pétalas aparecendo mais as suas pontinhas, né? As suas laterais, a sua lateral, porque aí fica mais fácil de ser feita. Quando ela tem sombras muito marcadas no centro, ela é mais difícil ainda. Como eu tô fazendo ela sem risco, eu vou tentar fazer ela o mais fácil possível, mais tranquilinha possível. Vou encontrando aí algumas pétalas, né? Você vê que vai nascendo aí a nossa rosinha. Essas pétalas tá aparecendo essas pontinhas dela, essas bordas de cima, de fora. Conforme a gente vai se afastando do centro, a gente vai precisar ir jogando a pontinha dessas pétalas para fora. Quando a gente tá pintando esse centro, quase sempre elas são mais fechadinhas, mais voltadas para dentro. Aí a gente vai mudando a posição do branco e pegando a ajudinha de uma sombra aí mais marcada, mais profunda, para fazer uma separação de pétalas voltadas para dentro e pétalas que serão jogadas para fora. Olha só, tô escurecendo, é uma sombra mais larga, com o vinho e com o púrpura. A parte de baixo, a parte central, precisa ter o tom vinho mais forte, porque eu vou começar a fazer a separação dessas pétalas que estão voltadas para dentro, para começar a desenhar aquelas que estão abrindo, que estão mais abertas, voltadas para fora. Olha só, tô marcando um pouquinho aí dentro, desenhando um pouquinho melhor. Essa daí eu ainda vou colocar ela para dentro. Começo a desenhar ela com o meu rosa bebê. Pego o púrpura, emendo ao rosa bebê. Essas regiões aí entre uma pétala e outra precisa ter profundidade, isso é muito importante, é onde eu vou colocando o vinho. Essa parte que a gente tá pintando ainda tá mostrando profundidades. Vou colocar mais uma pétalazinha, um pedacinho de pétala ali aparecendo. Eu vou sumindo, olha, tá vendo? Vou sumindo os cisquinhos delas, esses que ficam assim lateral, porque elas vão entrar para ir para debaixo, para ser presa no centro da florzinha, né? Então, a gente vai dando uma sumida nelas, como se elas foram embora aí para dentro. Olha o que eu tô fazendo, gente, eu tô colocando uma profundidade bem marcada nesse em volta desse centro. E aí, a gente vai começar a desenhar as pétalas que já estão se voltando para o lado de fora, que estão abertas, que estão se deitando para o lado de fora, vamos assim dizer. Veja o quanto eu estou colocando de profundidade, ou seja, eu estou usando a minha sombra mais forte, que é o vinho, e agora eu vou começar a desenhar a pétala de fora, o que está voltada, né, para o lado de fora. Vou fazendo do mesmo jeito, eu vou encontrar, fazer o desenho da minha pétalazinha com o meu rosa bebê, vou pegar o púrpura para emendar esse rosa bebê e esse vinho, que são dois tons bem distantes. E olha só como eu já vou formando com tranquilidade essas pétalas de fora.
Veja que eu fiz o centro da minha rosinha com menos pétalas, não coloquei detalhe demais, aquele monte de pétalas mais pequenininhas que poderia ter aí. Só fiz uso de 3 cores, tá aparecendo. Eu achei minha rosa lembrando um pouco o repolho roxo, até porque os repolhos é basicamente uma rosa também, né, gente? Embora as pétalas ou as folhas que formam ele, que se junta ali, elas apresentam uma grande quantidade de nervuras na sua superfície. A pétala da rosa é bem lisinha. Coloquei bastante profundidade aí novamente. Agora, eu vou desenhar uma pétala assim mais aberta, mais livre. Quando você for fazer o desenho, a pintura de uma rosa que esteja de frente, lembra disso. É importante que você coloque tons assim bem escurinhos, que dê bastante profundidade nessa separação das pétalas, para não ficar raso demais, vamos assim dizer, e ficar estranho. É muito importante a profundidade entre essas pétalas. Veja que o vinho, ele tá um pouquinho apagado. Se a gente tivesse pintando essa rosa como elemento principal, ela estivesse bem em cima, o vinho ainda estava com pouca profundidade. Já dá para perceber que estava. Mas não precisava você colocar até outro tom. Era só depois dela seca, você reforçar o vinho. Depois de você terminar ela todinha, você já poderia voltar reforçando o vinho. Só que, no caso, como eu vou colocar ela por trás do ninho, o ninho vai estar mais à frente, ou seja, ela vai estar com menos luminosidade ainda, então eu vou colocar um pouquinho de preto para ajudar aí. Poderia estar colocando uva, poderia estar colocando berinjela, um tom assim, mais escurinho, berinjela de preferência. Mas se você não tiver essas tonalidades, você pode estar colocando o vinho, aliás, o preto, que também vai dar certo. Olha só, vamos marcando, vamos colocando mais vinho aí. Tá muito superficial ainda, tá raso, costumo dizer que tá raso, a gente precisa aprofundar mais. A quantidade de tons claros de branco ou desse rosa bebê que eu tô colocando aí, também influencia. Quanto mais clarinho essa parte de fora, menos escuro precisa estar dentro. Ou seja, eu preciso ou escurecer mais esse centro, colocar mais uma porção de vinho aí dentro, ou do preto, que é o caso que eu vou colocar, ou eu preciso clarear mais as bordas dessas pétalas, que vai necessitar de menos sombra dentro da flor. Vou encontrando pétala a pétala, trabalhando do mesmo jeito. Você pode observar que agora eu estou escurecendo menos, tá vendo? Conforme eu vou pintando essas pétalas que estão mais afora, eu escureço menos, porque uma está fazendo sombra em cima da outra, uma está sobre a outra. O que é diferente para esse centro? Esse centro está mostrando, basicamente está descendo para ir para o lugar onde elas estão presas, tem uma profundidade maior. Então, precisa ter uma sombra mais marcada. Aí não, aí essa parte de fora, eu preciso só colocar a sombra que uma pétalazinha, um pedacinho dela tá marcando sobre a outra. Defini mais essas duas pétalas. Agora, eu vou clarear a parte mais afora. Veja que quanto mais para fora, as pétalas mais de fora, eu vou colocando uma quantidade maior do rosa bebê e uma quantidade menor de púrpura, porque a minha sombra agora tornou-se o púrpura. O vinho já está ficando de lado. O vinho, ele ficou mais para uso dessa região central. Embora depois essas quininhas entre uma pétala e outra, eu vou dar uma leve reforçada com o vinho, tá? Uma aprofundada nelas, mas só isso. Veja aí,
Tô colocando só o púrpura e o púrpura tá dando conta. Vamos misturando bem essas cores. Se você quiser deixar um pouco riscado, você pode deixar, fica bom também, tá? Mas algumas dessas pétalas que estão assim, como essa que eu tô fazendo agora, é bom você deixar sombra, mas não riscos. Esse encontro aí do ninho com a rosa, eu vou deixar essa pétala virada, no caso, ela estaria virada para baixo. Vou deixar um pequeno espaço para colocar o púrpura. E essa parte aí de cima, próxima ao ninho, eu vou colocar as pétalas mais juntinhas, mais amassadinhas mesmo, como se elas não tiveram muito espaço, muita liberdade de ficar mais aberta. Esse outro lado, eu vou deixar elas mais estendidas, mais à vontade. Eu vou tumultuar mais essa parte aí de cima. Agora, eu vou só fazer o uso do púrpura e do rosa bebê. As sombras vão ficando mais suave. Já saí desse centro que precisava de muita profundidade. Agora eu preciso só de sombras normais, sombras menos marcadas. Vou criando pétalas em volta. Nessa hora que você vai fazer a sua rosa, você vai criando pétalas, mas você vai tendo na sua cabeça, de certo que a minha tá um pouquinho amassada, por conta dessas folhas, desse ninho, enfim, ela não tá livre. Mas se você fizer ela como o objeto principal, o elemento principal, tivesse em cima, então você imagine um círculo. Se você está pintando ela de frente, e você tenta colocar ela dentro daquele círculo, que as pétalas não fiquem muito para um lado, muito para o outro, mas que ela obedeça uma sequência assim. Olha só, tô entortando um pouquinho essa aí. Veja que para esse círculo imaginário estaria bem torto, mas eu ainda vou fazer outra pétala do lado de cá, e para o lado do ninho eu quero que fique mais amassadinho mesmo, as pétalas mais uma junto à outra, mais tumultuada. Essa região aí, essa pétalazinha, ela ficaria bem desproporcional para o meu círculo, não é? Vou colocar outra aí em cima. E quando eu colocar a de cá, do lado de cá, que ela vai ficar mais sumidinha por baixo das folhas, ela vai dar uma harmonia melhor para isso tudo. Olha só. Aí vai nascer mais uma pétalazinha. Eu quero colocar ela mais transparente, mais apagadinha, aí por trás. Vou pintar isso aí com rosa bebê. E o que eu vou colocar de sombra é só um toquezinho de púrpura, bem pouquinho. Eu quero ela bem apagadinha mesmo. E outra coisa, não se preocupe se, por exemplo, você achar que o tom dessa pétala fica muito próximo ao tom do fundo, você acha que ela vai se perder. Não vai. Basta que ela apareça assim bem suave. Ela não tem que ficar muito forte, muito marcada, muito gritante. Agora, gente, eu vou começar a marcar mais as minhas pétalazinhas. Vamos começar a trabalhar um pouquinho elas. Nós encontramos tudo aquilo que nós queríamos, todas as pétalas que queríamos para essa rosa. Agora, eu vou começar a trabalhar um pouquinho. Vou colocar aí outra por trás. Vou fazer duas aí para que fique bem amassadinho mesmo, como eu disse, tumultuado. Poderia estar deixando só uma, mas eu quero tumultuar um pouquinho isso aí. Então, eu vou colocar essa daí, essa pétalazinha. E vou também acender o rosa bebê dessa da frente, para que ela apareça bem mais marcada.
Para esse momento agora, o que vamos fazer é dar luminosidade para todas essas pétalazinhas, aumentar a quantidade de rosa bebê. Vamos lá, vamos clareando tudo isso, olha só. Vou deixar essa parte de fora delas com bastante luminosidade, o que já aprofunda mais esses recortes. Depois que secar, vai escurecer um pouquinho, eu sei, mas se você achar que escureceu muito, você pode clarear mais. Veja que como eu estou clareando ela, as partes de fora dessas pétalas, o vinho e o púrpura que está colocado aí, tá ótimo de profundidade. Não precisaria eu colocar o preto. E se você não quiser colocar o preto, você também não coloca. É bem opcional, tá? Você para naquele momento que você olhar a sua rosa e encostar, você tá ótimo para mim assim. Eu vou deixar ela bem mais marcada, porque eu quero o meu desenho assim mais forte mesmo. Por essa razão, eu vou aprofundar mais ela. Olha só, coloquei o rosa bebê de quase todas aí em volta, as mais largas. E agora, eu vou colocando para essas que estão mais adentro. Essas daí são mais delicadas, são menores, você tem que ter cuidado, pouquinha tinta, não puxa ela muito longa, senão você vai esbranquiçar isso aí demais, vai ficar estranho, cuidado. Pouquinha tinta e para as bordas, caso dê uma borradinha, você faz uma correção com vinho ou com o preto. Olha só, gente, agora eu tô com o meu pincelzinho zero, já colocando um pouco de preto aí. Chega de rosa bebê e vamos aprofundar mais esse centro. Vou escurecendo, puxando curtinho todas essas quininhas e essas partes que eu quero mais profundo, essa separação entre um e outro, eu vou colocando o preto. Tô fazendo uso do pincel número 0 e do pincel número 2 redondo, para essa região aí dentro. Esse meu pincel número 2, ele é pelo macio, pelo de Marta. Aí, eu tô usando ele, olha, para essa região mais larga, para espalhar melhor mesmo a minha tinta. Para esfumaçar melhor em cima disso aí, porque a minha tinta, ela já tá seca. Você vê que ganha uma separação bem marcada, dá uma profundidade bem forte quando a gente coloca esse preto. Mas lembrando, se você vai pintar essa rosa assim afora, não precisa colocar o preto, só reforce o vinho, tá bem? Nos lugares onde eu tô colocando o preto, você volta depois que ela tiver sequinha, você volta reforçando o vinho. Olha aí, esses cantinhos aí mais afora, eu não tô colocando preto, eu tô colocando vinho. Tô aprofundando um pouquinho, mas com vinho. Essas quininhas todas eu vou colocando vinho e veja como ficou. Agora, vamos fazer o nosso botãozinho. Pro nosso botãozinho, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou encontrando as pétalas, vou desenhando as pétalas. De início, eu vou passando o rosa bebê, será o mesmo tom, que eu vou usar os mesmos tons. Vou passar, olha, encontrei aí uma pétalazinha com o rosa bebê, agora eu venho com o púrpura. O botãozinho, ele levará pouquíssimo vinho. Ele está mais afora, está mais... Ele não tem detalhes demais, então, eu quase não vou usar o vinho, ele não precisa de muita profundidade. Olha os cantinhos que eu tô escurecendo a minha pétalazinha. Tudo isso que eu vou usar de sombra para essa pétala é o púrpura. Vou fazer umas dobrinhas nessa região aí em cima, bem prático, tá vendo como é simples fazer essas dobrinhas? Só marquei a parte de baixo e ela já aparece. Essa região aí, eu quero uma curvatura
para essa rosinha, para essa pétalazinha, então, vou clarear um pouquinho o lado de lá. Vou clarear também com o meu pincelzinho número 0 as bordas dessas dobrinhas, olha. E de preferência, vá fazendo assim, irregular. Não precisa fazer elas muito certinhas, não, tá? Vou encontrar mais uma pétala nessa região aí do lado. Vou marcando, depois eu vou detalhando ela. Veja que eu enchi uma boa porção com rosa bebê. Lembrando que depois eu vou tirar esse risco para vocês, eu vou fazer esse risco. E deixo, assim que eu tiver com ele pronto, eu deixo no meu Facebook e no Instagram, para que vocês possam copiar para vocês. Olha onde eu tô colocando um pouquinho de púrpura nessa quininha que tem aí, nesse corte que tem nessa pétala. Para essa aí, até então, eu só fiz uso do púrpura e do rosa bebê, mas eu vou colocar um toquezinho de vinho no encontro dela com essa parte onde tá o botãozinho mais fechado. Olha só, um pouquinho de vinho, veja que é bem pouquinho, tá? Só marcar um pouquinho essa sombra. Agora, eu vou desenhar as pétalas dessa parte fechada ainda do botão. Vou encontrar as pétalas que quero para ele. Mais uma lateral, o centro com várias, e essa aí por cima. Depois de marcar o meu botão, de encontrar ele, de fazer o desenho dele, enchi essa primeira pétala de cima, vou passar o púrpura, colocando uma sombra, rosa bebê e púrpura. Essa região aí central, eu vou fazer só umas manchas com o púrpura. E vou descer também esse cantinho aí, fazendo a sombra dessa pétala que tá aí por fora. Vou fazer logo essa aí de dentro, essas aí de dentro, que são só umas manchinhas. Essa maior aí de fora, eu vou separar ela, vou colocar pouco rosa bebê, vou deixar ela mais escurinha mesmo. Tem duas pétalas grandes caindo em cima dela, ela não precisa ter muita luminosidade. Essa parte de baixo pode levar um pouquinho de vinho também, mas fica a seu critério. Se você quiser fazer o botão que chame mais atenção, aí você deixa ele mais marcado, mais riscado. Se você quiser ele mais discreto, mas combinando essas folhas que tá aí, até porque o principal do nosso desenho é o ninho, então pode deixar ela menos marcada, mais apagadinha. Depende muito do que você quer que as pessoas observem mais na sua pintura. As folhas, o fundo, os detalhes, eles são complementos de um objeto principal que você vai colocar aí. E esse principal do nosso desenho, para hoje, é esse ninho. Olha, essa outra pétalazinha, ela levará bastante rosa bebê. Eu vou marcar um pouquinho, os toquezinhos de púrpura aí na pontinha também, mas não demais. O rosa bebê, ele será bem mais forte para essas de fora, essas pétalas de fora. Essa parte aí de dentro, ela precisa ser toda escurecida, porque essa outra pétalazinha que está abrindo tá passando por cima. Com o pincelzinho número 0 e púrpura, eu vou marcar aí uns pontos de maior sombra, de separação dessas pétalas pequenininhas que estão aí fechadas ainda. Você vai fazendo risquinhos mais fininhos, os contorninhos das bordas delas.
fazendo um acabamento melhor com esse pincel zero, porque é um espaço bem pequenininho para que você não borre. Essa região aí embaixo, ela tem mais uma pétalazinha que está, vamos dizer que caindo para cima do ninho, ou encostando no ninho. Eu vou fazer umas dobrinhas para ela, mostrar um pouquinho a parte de baixo dela e a parte de trás, olha, a parte de lá. Vou escurecer essas regiões aí com púrpura mesmo. Embora não seja uma região de muita luminosidade, mas eu vou deixar o púrpura para não marcar demais. Clarear um pouquinho aí essa curvatura. Vou clarear também as bordas, todas as bordas dela, principalmente essa região aí. Essa dobrinha de cima, ela precisa ganhar bastante luminosidade. Com o pincelzinho número 0, eu vou arrumar essa parte aí dela, que sai afora. E vou melhorar a luminosidade que já havia colocado. Dá mais irregularidade às bordinhas, essa parte de fora que precisa ficar bem irregular. Quanto mais irregular, mais bonitinho fica. Olha só. Tá vendo? Dá pra você fazer com o pincel 0 aí, bem direitinho, bastante tranquilidade. Essa região aí eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu vou colocar o púrpura, mas se você quiser colocar o vinho também fica bom. Dá um pouco mais de profundidade para separar essa pétala que está jogada para cá, para próximo de nós, dessas outras que estão bem mais para lá. Agora, gente, vamos pro ninho. O ninho, eu vou começar a escurecer mais essa região de dentro, a região onde fica os ovinhos. Isso aí tá tudo seco, mas para todo caso já está pintado. Então, se fica alguma flechinha entre esses galinhos, né, que eu vou pintar aí dentro, não tem importância porque não está mais vazio, não está mostrando o branco do tecido. Tudo isso que eu tô passando aí é uma misturinha de sépia com marrom. Tô pegando os dois ao mesmo tempo no pincel mesmo, tá? E vou pegar também um pouco de terra queimada, para deixar isso aí mais marcado. Veja que eu tô escurecendo bem essa região de dentro. A parte de fora precisa ter mais luminosidade. Não importa se seu ninho fica um pouco tortinho, o meu está, e eu fiz de propósito, eu poderia ter levado esse escuro um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas não se preocupe com isso, eles são bem assim, alguns parecem que são muito bem planejados, né? São bem certinhos, outros são mais tortos e cada um tem suas características, cada um tem seu formato de galinhas. Ninho é algo que eu digo que é bem simples de fazer, porque você vai só riscando, tá vendo o que eu tô fazendo? Pegando tinta só de um lado do pincel, pegando tinta marrom, eu tô fazendo uma mistura, gente, para os risquinhos, eu tô usando risquinhos sépia, marrom, mostarda, sem limpar o pincel, aí vai ficando umas cores confusas, mas são esses tons. E vou riscando por aí. Vou usar nele também o ocre, ouro, o mostarda, siena natural, marrom, terra queimada, sépia, enfim. Para esse ovinho, eu enchi como base azul bebê. Estou manchando em volta, ou fazendo uma sombra em volta com azul caribe. O centro eu deixei o azul bebê aparecer mais, né? Nessa parte de baixo, eu estou colocando sépia. Vou fazer uma sombra com sépia mesmo. Olha só, isso tudo aí que eu tô passando agora é o sépia, pincelzinho número 2, cortado, lixado. E agora, eu vou começar a manchar ele com o sépia mesmo. Vou colocar umas manchas, como se a casca dele fosse assim manchadinha.
Eu vou pintar isso aqui que é um motivo de Páscoa. Vocês vão perceber isso mais nesses ovinhos de dentro do ninho, que eu vou deixar eles decorados. Eu estou fazendo esse ovinho aqui como uma referência. Ao acaso você vai pintar aí para o ano todo, para qualquer período do ano, você pode estar usando esse ovinho para pintar só ele. Ou seja, existe de fato uns ovinhos que são um pouco parecidos com esse, então você poderia estar usando ele para pintar aí dentro do ninho. Vou deixar ele assim bem manchadinho. Agora eu vou logo manchar o chão, fazer, né, as sombras para o chão. Por que eu vou logo fazer essas sombras? Porque o ninho, ele terá vários galinhos que vão cair por cima desse chão. Então, se eu deixar para fazer o chão depois, eu vou ter um probleminha aí, não é? Vai ficar difícil. O lugar do chão que eu vou deixar mais forte, mais marcado mesmo, mais escuro, as sombras mais profundas, é essa região do ovo e do ninho. Por que que eu não vou levar esse chão para baixo da rosa, fazer o chão completo, lado a lado? Porque o meu objeto principal, o meu elemento principal para esse desenho, essa pintura, é o ninho e os ovos. Tem essa rosa do lado, tem esse botão, enfim. Mas como eu quero que as pessoas, que o que chame a atenção das pessoas na pintura seja o ninho e os ovos, então eu vou escurecer, vou marcar mais o ponto que eu quero que chame mais a atenção. Vou deixar, no entanto, a sombra mais marcada. Olha, eu tô colocando preto aí agora, coloquei o terra queimada e agora eu tô colocando preto para marcar ainda mais essa parte que eu quero que fique mais chamativa. Para o lado da rosa, eu quase não vou colocar chão, vou deixar bem suave. Para o lado que vai as folhas, também não vou colocar muita coisa. Veja que eu vou parar aí no ovinho. Esse ovinho que eu tô pintando aí em cima, eu enchi ele de cappuccino. Agora, eu estou passando sépia na parte de baixo. Vou deixar bem marcadinha essa sombra, no entanto, tá um pouco suave, porque tá bem úmida a minha tinta. Na parte de cima, eu vou espalhando o branco, branco mesmo. Vou fazer o desenho dele na parte de cima com o branco e vou puxar esse branco um pouquinho para baixo. Olha só, dá uma luminosidade maior aí. E vou começar a decorar esse ovinho. Vou colocar tipo umas flores. Olha só, algumas flores com pincelzinho número 0, umas flores bem pequenininhas. Vou fazer algumas flores, vou fazer algumas folhas e também vou colocar uns galinhos. As folhinhas vai ser essas bolinhas mais puxadas. Olha só, eu coloco elas e puxo um pouquinho, alongo um pouquinho elas. Eu não faço essas bolinhas que foram para as pétalas. Eu coloco, mas eu puxo um pouquinho mais, deixo mais alongada. Olha só, coloquei 3 flores e algumas folhas. Agora, vou colocar mais umas flores aí e mais umas folhas. Não vou encher o ovinho todo de flores e folhas, fazer um monte de bolinhas, tá? Eu vou fazer algumas em alguns cantinhos, olha só, tô colocando as folhinhas agora. Depois de pronta essas flores e essas folhas, eu vou puxar uns galinhos. Nessa hora, eu coloquei uma gotinha de água no meu branco, para eu conseguir puxar esses galinhos mais fininhos. Porque aí, o pincel desliza melhor e a gente consegue fazer eles mais fininhos. Só que nessa hora, cuidado na quantidade de água que você coloca, porque se ficar muito úmido, o tecido vai absorver a água e vai sumir esses seus detalhes que você vai estar colocando. Assim, eu vou deixar decorado esse ovinho. Colocar umas batidinhas para as pontinhas desses galinhos, não de todos, mas de alguns.
como se fossem umas folhinhas bem pequenininhas. E assim ficará o nosso primeiro ovinho. Esse segundo, eu vou começar a pintar ele com sépia, essa parte aí de baixo, a parte de sombra. Vou pintar com sépia e vou terminar de encher o meu ovinho com ouro metálico. Pode puxar esse ouro metálico para cima do sépia, para deixar esse sépia também com um brilhinho, tá? A ideia é que tenha brilho por cima de todo o nosso ovinho, a casca do nosso ovinho. Só lembrando, você pode estar pintando todos os ovinhos na tonalidade desse aí do chão. Faz tempo que me pediram para pintar ovos. Então, eu vou aproveitar e fazer esse desenho com esses ovinhos, mas com ovos que pode ser voltado para Páscoa, que é o meu objetivo de hoje para vocês, ou que você pode estar pintando como esse aí de baixo, como ovos naturais mesmo para esse ninho. Eu vou colocar um pouquinho de branco, gente, aí em cima, também como luminosidade. Vou deixar isso secar e vou puxar ouro metálico por cima de tudo isso, para que quando o ouro metálico seque, ele deixa um pouco esbranquiçado quando tá úmido. Mas quando ele secar, ele vai deixar um bom brilho por cima de todo esse ovinho, que é a intenção. Alguns pontos mais escuros, outros mais claros, porém com brilho por toda parte, que é o que eu quero. Passei um pouco mais de ouro metálico de branco aí. Vou passar um toquezinho de preto nessa parte aí embaixo. Não precisa subir muito preto, eu não vou deixar uma sombra muito forte. E vou encher esse outro ovo todo de branco. Estou passando sépia aí embaixo, como sombra. E essa é outra opção de ovinho que você pode estar pintando todos eles, porque também lembra a casca de alguns ovinhos naturais. Veja o que eu fiz. Coloquei um pingo de água aí em cima e estou distribuindo umas porções de azul marinho. Vou colocar mais uma gotinha de água aí para ficar mais úmido ainda. Eu vou deixar esse azul marinho que nadando aí em cima desse ovo. Vou deixar bastante molhadinho. Observe que eu não levei essa água para as laterais. Eu deixei essa água ali bem no centro. Tá vendo? E tá molhado que a tinta está se diluindo aí. Você tá vendo? Vou colocar mais uns excessos de azul marinho, tá? Até sem querer sair a tinta do pincel de tanta água que tem. Perde o medo de pintar com água, tá bom? Vou colocar esses excessos, manchar levemente as bordas. E vou colocar um pouco de excesso de branco também, para que isso aí se misture, seque e fique mesclado essas tonalidades. Claro que cada ovinho que você pintar dessa forma que eu pintei esse, vai ter um resultado diferente, essas tintas vão mesclando aí. Estou passando mais ouro metálico em cima desse outro ovinho, já está mais seco a minha pintura, tá me permitindo passar o ouro metálico sem se misturar com os tons que estão pintados aí embaixo. Vou distribuir com um pincelzinho macio, pincel número 2, pelo de Marta, redondo. E vou deixar aí secar. Agora, eu vou pro ninho, vamos finalizar o nosso ninho. Vou pegar os tons sépia e mostarda e vou sair distribuindo risquinhos. Risquinhos bem aleatórios em todas as direções. Não se preocupe para onde você vai puxar esses risquinhos. Só faz uma coisa, pega um pincel pequeno e pega a tinta só de um lado do pincel, para que esses risquinhos não fiquem assim muito grossos. Agora, eu só vou riscando isso aí, vou pegando cores, de início sépia e o mostarda, e vou sair riscando. Vou deixar cair esses galinhos para cima dos ovos, para cima da rosa, do botão, das folhas, chão, enfim. Vou puxar para todos os lados, lembrando
que você não deve escurecer demais a parte de fora do seu ninho. Essa parte de dentro onde estão os ovos é a região onde precisa ficar mais escura. Para essa região aí dentro, eu vou distribuir uma quantidade maior de sépia. Olha só, vou distribuindo mais sépia e vou distribuindo deixando assim bem riscado, bem manchado, tá bom? Observa que eu vou puxando, tá vendo? Horas eu puxo para cima, horas eu puxo para baixo, para os lados, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Faço um movimento de zigue-zague, basicamente, né? Vou e volto com o pincel. Essa região que fica mais encostada ao chão, deixa mais escurinha. Olha só, os galinhos caindo para cima das folhas. Deixei cair também, vou deixar cair também para cima desse ovinho aí que tá fora do ninho, olha. E olha só quantos galinhos eu puxei. Agora eu vou pegar o siena natural e vou puxar mais alguns. Eu estava puxando com mostarda e com sépia. Agora eu estou fazendo uso do siena natural. Observe que a parte de fora do meu ninho está ficando mais clarinha, que é o objetivo, e a parte de dentro está mais escura. Agora eu vou pegar uma porção de mostarda e vou colocar aí, olha, por cima novamente. Nessa hora, você pode puxar vários, mas não próximo ao chão. Tô usando só mostarda para não modificar a cor. Da primeira vez, nós estávamos usando mostarda e sépia. Tava bem mais escurinho, não era? Agora, eu tô usando só mostarda puro, porque eu quero que fique mais luminosidade mesmo. Feito isso, eu não vou puxar mais risquinhos aí para ele. Eu só vou colocar uns galinhos saindo para cima das coisas. E vou colocar esses galinhos com sépia. Vou colocar 2 aí, 3 jogados pelo chão. E vou colocar uns galinhos também saindo das folhas, de próximo à flor, à rosa, aliás, enfim. Tá vendo? Uns galinhos secos em algumas direções. Feito isso, eu vou colocar umas vegetaçõezinhas em cima desses galinhos do ninho. De alguns, não de todos, pouca coisa. De certo que você coloca a quantidade que você gostar. Eu vou colocar pouquinho. Vou colocando as batidinhas com o verde pinheiro aí por cima, olha. Vá distribuindo essa porção de verde pinheiro, primeiro como marcar onde você quer colocar essas folhagens, depois a gente coloca as sombras e as luzes dele. As sombras eu vou colocar com verde pântano e vou colocar na parte de baixo, tá vendo? A parte de cima eu não tô mexendo. Feito isso, eu vou pegar o verde pistache e vou colocar mais umas batidinhas na parte de cima, na parte mais alta, como luminosidade. Vou colocando várias, vou colocar para todos eles. E agora eu vou colocar uns pinguinhos de branco, como se tivessem umas flores aí. Vou colocar com branco mesmo, para não ficar tão chamativo. Colocar aí uma tonalidade rosa, violeta, enfim, chama mais a atenção. Eu quero deixar um pouquinho mais discreto, que já tem cor demais por aí no meu desenho. Então, eu vou colocar com o branco, esses pinguinhos branquinhos, como se fossem umas flores. Hoje, pessoal, eu vim trazer esse desenho, mas para desejar para vocês uma ótima Páscoa, um domingo maravilhoso. Espero que, de certa forma, seja útil. Beijos e até um próximo. Boa Páscoa, tchau!